Oi gente, tudo bem? Aproveitando que eu tô aqui na minha pernoite em Fresno, na Califórnia, eu resolvi fazer um vídeo contando um pouquinho de como eu virei comissária para uma companhia americana. Desde que eu postei aquele vídeo sobre perguntas e respostas sobre ser uma comissária aqui nos Estados Unidos, muita gente me manda mensagem, me pergunta como é que é para virar uma, né? Como é que foi o meu trajeto, se precisa de green card, como funciona. Então bora lá. Em janeiro de 2018 eu me formei na faculdade de jornalismo no Rio e eu tinha que voltar aqui para os Estados Unidos. Eu tenho uma amiga minha que ela é comissária de uma outra companhia aérea aqui dos Estados Unidos e eu perguntei pra ela sobre, porque eu queria muito arrumar um emprego, alguma coisa que pudesse fazer com que eu estivesse sempre indo para o Brasil, né, pra visitar minha família, visitar o meu namorado na época, né, hoje em dia meu marido. Ela me mostrou tanto o lado bom quanto o lado ruim de ser comissário. E aí eu falei, cara, mas vou tentar mesmo assim, o lado bom parece compensar o lado ruim, então bora lá. Fiz a minha pesquisa no Google, fui ver quais as companhias estavam contratando na época e companhias internacionais, né, americanas, mas que viajassem para o Brasil. Então, American, United e Delta, certo? E na época só duas estavam contratando, então eu comecei o processo seletivo para essas duas. O processo seletivo para trabalhar numa companhia americana é basicamente o mesmo para todas elas, né? Começa com você mandando o seu currículo e normalmente uma carta de apresentação. E se eles gostaram do seu currículo, você vai para a segunda fase, que é responder um questionário, né? Bem coisa de customer service, né? Para eles saberem se você sabe lidar, como você lidaria com certas situações. Tá bom. Feito isso, você vai para a terceira fase, que é uma entrevista gravada, bem assim, você e a câmera do seu computador. Você tem que ir lá, fica todo bonitinho, né? Eu lembro que eu botei um batom vermelho. Tem gente que vai meio que vestido como uma comissária, ele bota o cabelo em coque, bota mais ou menos a maquiagem que a gente tá acostumado a ver, os comissários, e responde as perguntas. Eram, se eu não me engano, umas 8 ou 10 perguntas. E como a minha vaga que eu tava concorrendo, né, era vaga de comissária de flight attendant, mas que falava português, as últimas 2 ou 3 perguntas dessa terceira fase eram situações e eu tinha que responder em português. O resto todo eu tive que responder em inglês. Aí tá bom. Fiz isso, achei que tinha sido um fracasso. Porque, gente, olha só, uma coisa eu tô falando aqui com a câmera e tudo mais, mas você tá nervosa, né? É uma entrevista de trabalho, então você tá nervosa, você fica falando que não sei o que, você acaba se enrolando, fala mais do que não deveria, mesmo que você tenha treinado, visto possibilidades de perguntas antes, não tem como você não ficar nervosa. É o seu futuro ali, mais ou menos, que vai estar sendo decidido, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi o ok das duas e passei para a próxima fase, né? E essa fase das duas eram bem diferentes. A fase da companhia aérea a qual eu trabalho, que eu não falo o nome, né? É bem óbvio saber que companhia é essa, mas eu não falo o nome tem toda uma política de social media, né? Então, por esse motivo, eu não falo o nome dela, mas, gente, é só dar um Google. Não é como se eu escondesse de onde eu trabalho, né? Mas, voltando, essas duas companhias aéreas diferem, né, nessa parte do processo seletivo. A próxima fase é uma ligação, né? Eles te ligam e fazem uma entrevista com você por telefone. E depois dessa entrevista, se você passar, você é chamada para a entrevista face to face, né? Cara a cara. Passando, você ganha uma oferta condicional de trabalho. Já para a companhia que eu trabalho, não existe isso. Depois que você passou nessa entrevista de vídeo, eles já te chamam direto pra entrevista cara a cara, que é uma entrevista em grupo. E você passando, você é oferecida a oferta de emprego, né? O emprego. Eu fui muito ruim na empresa aérea concorrente. Ela não era a que eu queria, não era a garota dos meus sonhos. Mas, assim, bate aquela frustração, né, quando você recebe um não. E eu já sabia, né, quando eu desliguei o telefone, eu já sabia que não ia rolar com eles. Eu já tinha plena consciência, porque foi horrível, gente, foi muito ruim. Eu tentei responder tudo, né, se você pesquisar
em sites como Glassdoor, por exemplo, eles te dizem o beabá direitinho do que eles normalmente perguntam. Então eu fiz a minha pesquisa, mas foi péssimo, foi muito, muito ruim. Normalmente eles falam que se a entrevista durou mais de 10 minutos, você tá tranquila. Eu acho que a minha entrevista deve ter durado, sei lá, 8, então eu já fiquei tipo, putz, não vai ser com essa. Aí quando eu recebi o não, eu fiquei, calma, Lula, calma. Porque ela nem é a companhia aérea que você quer trabalhar pra outra, quem é que eu trabalho. Então calma. Aí mantive a calma, fiquei um pouco triste e tal, mas mantive a calma e fui chamada para a entrevista cara a cara para a companhia aérea a qual eu trabalho. Ai, gente, sério, eu tava muito nervosa, muito feliz, foi sério. Lembrando, assim, é uma coisa meio surreal de pensar que era uma coisa que eu não tava fazendo muita questão, nunca foi uma coisa dos meus sonhos. Mas aí, à medida que foi acontecendo, né, você vai ficando mais animada, você vai um pouco comprando essa ideia também, né? Eles me voaram, né, na época eu tava na casa da minha mãe, na Virgínia, e eles me pegaram passagem pra mim e me voaram da Virgínia, né, de DC, na verdade, de DC, até Dallas, e era lá que seria a entrevista. Chegando em Dallas, a gente pegou um shuttlezinho do aeroporto para o centro de treinamento para comissários da companhia aérea. E lá a gente começou uma dinâmica de grupo. Eram várias pessoas e todo mundo sempre encoraja as pessoas a se vestirem como comissário. Então se você tem um lencinho, bota um lencinho, que é para as companhias aéreas já te virem, né, como uma pessoa empregada dessa companhia. Aí tá bom, dinâmica de grupo. E aí, dinâmica de grupo, principalmente aqui nos Estados Unidos, é aquela coisa de muita diversidade e eles focam bastante nisso. Então eu lembro que a minha mentalidade era sempre de ficar falando coisas que, tipo assim, olha, eu falo essa língua, tipo, meio que me vender, mas sem parecer que eu tô me vendendo, porque, né? Então, na dinâmica, tipo, coisas que alguém não sabe sobre você, e aí eu falei alguma coisa do tipo, eu amo aprender línguas e me conectar com pessoas que falem outras línguas. Essas coisas que mostram o quanto você é mente aberta, o quanto você tá aberta para novas oportunidades, gosta de desafios, interage bem com gente de todas as culturas, de todas as línguas. E deu tudo certo, até agora eu não sei como. Gente, a minha bochecha, lembrei de uma coisa, a minha bochecha tava doendo de tanto que eu tinha que ficar sorrindo. Porque a imagem do comissário, né, é aquela coisa sorridente. Ninguém gosta de chegar num avião e ver um comissário assim. Ninguém gosta. Pode ser comissário, pode ser vendedor de loja, pode ser garçom de restaurante, pode ser qualquer coisa que seja da indústria, né, de serviço ou cliente. Ninguém gosta disso. Então, é sorrir. O tempo todo você sorri. Sorrir. Sorrir. Fica com a bochecha doendo. Se a tua bochecha não estiver doendo no final, tu fez errado. Fez errado. Tem que ficar doendo isso aqui, que você fica... Eu lembro que eu até tinha criado na minha cabeça uma persona pra eu não esquecer de sorrir, pra eu não esquecer de ser tipo assim, né, perky, que nem as americanas são, né, que era a Holly. E a Holly... Gente, a Holly era a pessoa mais perky do mundo, porque ela tá sempre de bom humor e ela tá sempre sorrindo. E ela é a comissária perfeita. Bem diferente da Carolina. Mas ser, né, a Holly me ajudou a passar a dinâmica de grupo e ser chamada pra 1 a 1 com uma pessoa que, né, que já era comissária, que era do recrutamento. E a gente conversou e ela me ofereceu um emprego. Na mesma hora, a gente já saiu pra fazer o teste de drogas, que você faz um xixizinho num negocinho e eles testam. E também testar se a gente cabe no cinto de segurança do jump seat. E pra fechar aquelas coisinhas, né, no avião, aquelas negocinho de aquele armáriozinho, né? É pra fechar, pra ver se tem altura. Na mesma hora também eles já fizeram, já tiraram as nossas impressões digitais, porque aqui nos Estados Unidos eles têm um processo muito grande de background check, e principalmente na indústria da aviação, né? Ninguém quer um outro 11 de setembro ou nenhum tipo de acidente aéreo, então tudo vai para o FBI. O FBI é quem faz o nosso background check. E eu esperei. Eles me mandaram de volta pra casa, peguei um voo, voltei e esperei mais ou menos um mês até começar o meu treinamento.
que é assunto para um outro vídeo, porque esse vídeo já tá com bastante tempo, né? Ninguém me aguenta mais ouvir falar. No outro vídeo eu falo um pouquinho de como é que foi o meu treinamento. Bom, uma pergunta que sempre me fazem é se as companhias aéreas dão visto, como é que faz pra trabalhar? Eu tenho green card desde a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu sempre fui residente. Quando eu comecei o processo, eu ainda era residente, mas depois da minha entrevista, né, que eu ganhei o emprego e tudo mais, eu virei cidadã, então eu agora sou cidadã americana. As companhias aéreas americanas, e não só a minha, como todas no geral, elas não contratam pessoas de fora. Não é que nem a Emirates ou a Qatar, por exemplo, que vão em outros países recrutar pessoas, e se a pessoa passar, vai até Dubai, vai até Qatar, né, pra poder fazer o treinamento, fazer tudo. As companhias americanas não são assim. Para você poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, você já tem que ter permissão de trabalhar aqui nos Estados Unidos. O que que isso significa? Isso significa que você tem que ter um green card, e essa é a única coisa que eu conheço, pra ser sincera. Eu não sei se você tiver o visto de trabalho de alguma outra empresa, se você aplicar, se você mantém, eu não sei como funcionam essas coisas de visto, gente. Desculpa, eu realmente não sei. Eu sei aqui, se você é cidadã americana ou se você é residente, tá? Não precisa, não é obrigatório você ser cidadão. Se você é residente americano, ou seja, se você tem permissão para morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos, você pode aplicar tranquilamente. E eu super recomendo, porque eu preciso da senioridade, e 2, é um emprego muito bacana que te proporciona muitas coisas. E sério, vale muito, muito, muito a pena. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha respondido algumas dúvidas sobre como foi o processo seletivo para ser comissária aqui nos Estados Unidos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, gente, sintam-se livres para vir falar comigo. Eu tô sempre respondendo as pessoas nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tá? Aproveita e me segue lá, se você ainda não me segue. Eu tento postar algumas coisinhas sobre ser comissário, sobre a minha vida, né, vida real, dia a dia. E aqui nos comentários também eu respondo bastante pessoas. E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele joinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!